Bruno Henrique e Flamengo avançam por renovação. Cebolinha é alvo do Corinthians. E a provável escalação para Fluminense e Flamengo clássico neste domingo, 6 horas da tarde. Jogo que tá pegando fogo nos bastidores. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais o meu trabalho. Crédito Direitos de Imagem, Sport TV e Grupo Globo, programa Tá na Área, trazendo todos os bastidores desse clássico que tem tudo para pegar fogo neste domingo. Vamos pro vídeo, no final a gente traz todos os bastidores da renovação do Bruno Henrique. Aí é confusão para mais de metro. E como a gente gosta de uma confusão, de um bate-boca, de um tumulto, de uma fofoca... O futebol brasileiro não, a gente vai botar os dois setoristas juntos aqui com a gente para falarem de Fluminense e Flamengo, para a gente ter um bom bate-papo aqui de Fla-Flu. Os dois lados do clássico deste domingo, Marcelo Neves e Manu Ribeiro já estão com a gente ao vivo no Tá Na Área, para a gente falar... Primeiro, vou começar com a fofoca, né? Com a polêmica, com as... ponderações dos lados em relação ao adiamento da partida. Foi a última notícia aqui do Tá Na Área ontem. Foi a informação de que o Flamengo pediu adiamento. O jogo estava marcado para sábado às 6h30. O Flamengo alegou um atraso no voo da volta de Cusco e pediu adiamento para domingo. Até então não tínhamos posicionamento do Fluminense. A CBF sinalizou de forma positiva. Foi a apuração da Manu ontem. E tivemos a confirmação do adiamento, então, ainda na quinta-feira. E aí, hoje, eu vou começar com a Manu só para trazer o lado de quem começou a confusão, né? Quem foi que levantou o dedinho e falou assim, vamos adiar o jogo. E aí tinha que todo mundo concordar. Qual foi a argumentação do Flamengo, minha amiga? Ontem você trouxe aqui pra gente a primeira informação do pedido. Como que o Flamengo embasou esse pedido à CBF? Tudo bem, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Camila, pessoal do estúdio, pessoal de casa, Marcelinho, que está aqui do meu lado. A apuração foi nossa, tá, Camila? O Marcelinho também contribuiu aí nessa apuração. A gente correu junto ontem à noite para trazer essa informação de que o Flamengo pediu adiamento do clássico. O clássico que seria realizado nesse sábado, como você bem falou, passou para domingo às 6 da tarde, né? A movimentação do Flamengo começou na tarde de quinta-feira, né? O clube deixou Cusco, no Peru, na manhã de quinta, e durante a tarde aqui no Brasil, ainda sem o time pousar no Rio de Janeiro, o Flamengo já começou a se movimentar e com o aval do Fluminense, primeiro consultou o Fluminense, depois enviou um documento oficial para a FERJ pedindo esse adiamento, e aí a FERJ consultou primeiro as autoridades de segurança, né, para ver se era viável fazer esse clássico aí no domingo, sendo que vai ter o jogo do Botafogo também no Newton Santos. E recebeu o ok da Polícia Militar, das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, e a partir daí a FERJ enviou essa solicitação para a CBF, que no fim da noite autorizou, né, homologou e aceitou esse pedido, mudando o clássico que seria no sábado para domingo, atraso de um dia. O que acontece no lado do Flamengo? O Flamengo, desde antes da viagem para Cusco, na estreia da Libertadores, já tinha essa logística, esse planejamento de que não poderia voltar de Cusco logo depois do jogo, né? Quando o Flamengo viaja, ele costuma voltar para o Rio de Janeiro logo depois dessas partidas que são fora de casa. No caso de Cusco, não conseguiu a autorização para voar logo depois do jogo, então teve que dormir lá no Peru. E aí, de manhã, foi para Arequipa, onde fez uma escala, e de Arequipa veio para o Rio de Janeiro, um voo aí de mais ou menos 6 horas. Então, o Flamengo sairia de Arequipa 11 da manhã, chegaria ao Rio de Janeiro por volta de 5, 6 da tarde. Esse já era o planejamento inicial. O que o Flamengo alega é que existiu um atraso de 12 horas no planejamento, em todo o processo de voo, né? Por que o Flamengo considera essas 12 horas? Porque considera desde o momento em que o time deixou o hotel em Cusco. Os jogadores precisaram acordar cedo depois da partida, né? Acordaram por volta de 5, 6 da manhã, já foram para o aeroporto para pegar esse voo para Arequipa. E em Arequipa, o time precisou ficar um tempo ali parado no aeroporto até ter a autorização para voar para o Rio de Janeiro. Então teve um atraso em Arequipa, mas não foi um atraso tão grande do que estava previsto no planejamento do clube. E aí só chegou aqui ao Rio de Janeiro por volta de 8 da noite. Mas durante o dia, já avaliando esse desgaste físico do elenco, essa viagem difícil para um jogo na altitude, com um clássico bem perto aí à frente, apenas um treino que o Flamengo poderia ter, que seria
nesta sexta, sem os jogadores que foram titulares no jogo da Libertadores. Então, prevendo tudo isso, o Flamengo já se antecipou, conversou com o Fluminense e pediu o adiamento, que foi aceito pela CBF. E aí, o lado do Fluminense, né? Marcelo Neves com a gente também. Boa noite para você, amigo. Peço desculpas porque eu não coloquei Marcelo na apuração. Estou muito bem corrigido pela Manu. Também estava na apuração ontem. E tem apuração sua hoje também, amigo, dos colegas lá do GE. Globo, em relação aos bastidores que fizeram o Fluminense concordar com esse adiamento, né? E a explicação é que não tinha muita saída. Ia acontecer do mesmo jeito, amigo. Boa noite. Boa noite, Camilinha. Boa noite, os amigos da mesa. Boa noite a Manu, que apurar com ela é sempre muito mais fácil. E basicamente, o que a gente mais ouviu hoje apurando sobre a situação foi a sequência de palavras assim: isso era uma batalha perdida. As pessoas do Fluminense que a gente ouvia em apuração falavam: entrar nessa briga por esse jogo era uma batalha perdida. E aí a gente precisa traçar uma linha do tempo para entender. Quando o Fluminense recebe o pedido do Flamengo para o adiamento da partida, o Fluminense não dá uma resposta inicial. Só que depois ele consulta a FERJ, consulta a CBF, recebe uma resposta da Polícia Militar e todos os envolvidos na questão sinalizam que vão aceitar o pedido do Flamengo e o jogo vai ser adiado. Só que nessa história tem um porém. Mesmo que o Fluminense batesse o pé e exigisse o jogo no sábado, a decisão final é da CBF. Isso está no regulamento de competição da CBF, do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que o Fluminense batesse o pé, a decisão final da CBF, que segundo a apuração que a gente tem de dentro do Fluminense, já tinha sinalizado de que ia aceitar o pedido do Flamengo e adiar para domingo. Por isso que se fala-se batalha perdida. E por isso que o Fluminense aceitou o pedido e entrou em comum acordo com o Flamengo. O Fluminense decidiu não se desgastar. Ele entende que tem batalhas para travar até o final do ano que vão depender mais de um esforço do que essa que o Fluminense entende que já entrou derrotado, podemos assim dizer. E colocando na balança, o Fluminense também viu outras ponderações. Por exemplo, o Flamengo vem de Cusco, mas enfrentaria um Fluminense estando mais desgastado. O Fluminense entende que o Flamengo não teve tantas peças desgastadas assim. Por exemplo, Arrascaeta, que entrou no segundo tempo, Pedro, o próprio Léo Ortiz, que não atuaram contra o Cusco, vão ser titulares no Fla-Flu. Então, tecnicamente, o Flamengo tem um elenco muito longo, com muitas peças, e isso não seria uma diferença tão grande de qualidade assim. Outro ponto que o Fluminense alega é uma questão com a CBF, onde ele ficaria de mãos atadas. E aí a gente cita o jogo contra o Remo. O Fluminense viajou para o Pará para enfrentar o Remo ali no início do Campeonato Brasileiro, e o voo que levou o Fluminense até Belém atrasou por cerca de 3 horas. E já havia um pré-acordo com a CBF de que se o voo atrasasse mais do que 4 horas, o jogo entre Fluminense e Remo seria adiado também. Então o Fluminense tinha essa conversa prévia lá atrás de um jogo ser adiado, entendia que tecnicamente não faria tanta diferença e pelo sim, tanto da CBF quanto da Polícia Militar, e ter um pedido ali cordial do Flamengo, houve-se uma sinalização de batalha perdida. Por isso que aceitou o pedido e o jogo será no domingo. Dá para entender os argumentos também em relação ao Fluminense. Tem a prerrogativa, né, do regulamento, que essa decisão é da CBF. Os clubes não precisam necessariamente concordar. A prerrogativa é da organizadora da competição de modificar o horário, muito bem explicado pelo Marcelo e pelo Manu, os motivos dos dois lados. A gente chegou até a comentar aqui em relação ao precedente, né? Acho que essa é uma preocupação, Coutinho, uma mudança. Bom, eu não vou entrar em polêmica aqui, porque quando o Fluminense precisou, vocês se lembram de 2019, e o Fluminense passou por um problema, não lembro qual foi na época, mas em 2019 o Fluminense precisava adiar o jogo e o Flamengo concordou e não fez nenhum escândalo, né, nem toda essa repercussão aí negativa, mas ele aqui, né? Bom, vamos falar agora sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique que tá para renovar o contrato aí com o Mengão, que jogou pra caramba, muito mídia, né, falando, muita a imprensa toda falando que Bruno Henrique não sentia altitude, jogou pra caramba, era um pique absurdo, né? Bruno Henrique voltou de lesão, passou um tempo aí complicado com a lesão séria e voltou voando no Flamengo. A renovação, peço desculpa, tô infelizmente com a virose, a garganta tá bastante inflamada, por isso que minha voz tá um pouco estranha. Renovação de Bruno Henrique. Flamengo e Bruno Henrique avançam nas conversas para renovação contratual por mais um ano. O jogador tem vínculo até dezembro, né, desse ano, até dezembro de 2026,
mas deve esticar a corda até o fim de 2027. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi o jornalista Benê Casagrande, que trouxe todos os bastidores da renovação do contrato. A ideia, né, do Bruno Henrique era se aposentar no Flamengo, mas tanto o clube como o jogador tendo em vista a melhora do jogador, né, a atuação do mesmo. Uma renovação por mais um ano, que ainda tem muita lenha, como se diz, né, muita lenha para queimar ainda, baita do jogador. E é ídolo hoje da nação, assim como o Arrascaeta, os remanescentes daquele timaço histórico de 2019. E nada mais, nada menos que merecido, né? Por parte tanto do Flamengo como do Bruno Henrique. Esse acordo, essa renovação do contrato e a questão da valorização do atleta que merece muito, né? Ele que já declarou várias vezes pelo Mengão, como ele próprio diz, o Flamengo é muito grande, tem várias páginas de Instagram. Memes aí dele que ficou eternizado como aquela. Eu não vi, né? Tô vendo agora porque você tá me mostrando. Relíquias do Bruno. Cara ídolo. E eu também dar uns parabéns atrasado aqui para o Everton Ribeiro, ídolo também do Flamengo. E hoje joga no Bahia. Teve até aquela chamada de vídeo bem bacana, né? Bem marcante. Jorge Jesus, Rafinha, Everton Ribeiro, Diego Ribas, Felipe Luiz. Vários jogadores na chamada de vídeo dando os parabéns para Everton Ribeiro. É algo assim nostálgico, né? Surreal que aconteceu. Mas mandar os parabéns, que na minha opinião não era para ter saído do Flamengo, era para ter ficado no Mengão. É seu filho Totó, que é ídolo da torcida do Flamengo. Felizmente, acabou e ele foi Bahia, mas vai ficar eternizado no Flamengo. Aqui arriscando aqui a provável escalação do Flamengo. O goleiro Rossi, aí Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga. Na lateral direita, a volta aí do Varela, que foi poupado contra o Cusco. Lateral esquerda, Ailton Lucas. O Alexandre ainda não está 100%, né, recuperado. Está em processo ainda de recuperação. Aí volantes, Everton Araújo e Lucas Paquetá. Meio campo, Arrascaeta. Aí Carrascal um pouquinho mais para a direita. O Bruno Henrique pela esquerda. Aí o Pedro no ataque. Vamos lá. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz. Aí Varela, Ailton Lucas. Paquetá e Everton Araújo. Carrascal, Bruno Henrique, Pedro. E tá faltando um jogador. Pedro. Eu arriscaria aí o De La Cruz, né? Mas vamos ver como é que tô falando aqui a provável escalação, né? A escalação oficial, até pelo desempenho que o De La Cruz teve diante do Cusco, né? Possa ser que ele coloque o De La Cruz e Everton. De La Cruz e Everton Araújo. Adianta um pouquinho o Paquetá para fazer juntar ali com o Arrascaeta e o Carrascal, né? Fazer uma trinca, até vezes 4, que às vezes a gente viu no último jogo. Embora o De La Cruz estava como volante ali com o Everton Ribeiro. Everton Araújo, perdão, Everton Ribeiro. Cabeça. Ele sempre adiantou, ficou uma linha de 4 ali, com 4 meio campos. Era De La Cruz, Paquetá, De La Cruz, Paquetá, Carrascal, e tinha outro jogador também que descia, fazia uma linha de 4, depois quando o time estava atacando, fazia uma linha de 5, né? Se vocês pegarem os melhores momentos entre Flamengo e Cusco, o Flamengo estava atacando com a linha de 5 contra o Cusco. Possa ser que dê essa dinâmica para esse jogo importante aí diante do Fluminense, tá bom? Mas coloca nos comentários sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos, direitos de imagem, Sport TV e Grupo Globo. Valeu.